Olá! Olá! Escolas já se preocupam em desenvolver as habilidades socioemocionais dos estudantes com o objetivo de incentivar o gosto pelos estudos e combater a evasão. Este é o destaque desta edição da Rede Escola. E veja também o programa que leva estudantes de escolas públicas do Brasil a viver uma experiência de ser um jovem embaixador nos Estados Unidos. A gente pode ver a ciência de uma forma diferente, de uma forma divertida. Não é só aquela coisa que a gente vê no livro, aquela coisa chata que a gente vê ali no livro e é sempre aquilo. A gente vê na prática a ciência acontecendo. Na terceira reportagem da série sobre o ensino da matemática, vamos falar da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. As provas da primeira fase estão marcadas para 5 de junho. Este ano, a competição bateu todos os recordes. São mais de 54 mil escolas e mais de 18 milhões de alunos inscritos em todo o país. Qual a importância da OBMEP hoje no cenário da educação brasileira? De que jeito ela impacta a vida dos alunos? Como as escolas preparam os seus alunos? A gente lembra que escolas e professores também são premiados na Olimpíada. Em busca de respostas, fomos até o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, e procuramos uma escola municipal do Rio de Janeiro que tem se destacado na competição. A gente sabe que o talento para o conhecimento e para a matemática está bem distribuído. Ele é o mesmo em todo o país, mas as oportunidades estão muito mal distribuídas. Então a Olimpíada proporciona que a gente abra caminhos e acabe moldando vidas em muitas regiões, sobretudo regiões carentes, onde isso é muito escasso. Eu acho que é um grande estímulo ao estudo da matemática. É uma oportunidade que os alunos têm de terem acesso a um tipo de matemática, um tipo de problema que não é visto em sala de aula. A prova ela é concebida para alunos que não tenham conhecimento em matemática formal, mas que gostem de raciocínio, de lógica, de um pouco de criatividade. Então isso permite que todo ano a prova consiga detectar alunos que não sabiam que gostavam de matemática, que nunca estudaram matemática e que descobrem, durante a prova, que a matemática pode ser divertida, pode ser um desafio. A primeira tem 3 quadradinhos. A segunda tem uns 3 mais 2 aqui do lado. A terceira tem 3, 6, 7, não é isso? Quantos quadradinhos vai ter a 10ª figura? Professor, vai dar 21. Entenderam o que ele está falando? Se a gente for parar para pensar, tudo é matemática. Tudo é matemática. Tipo, a gente sai, o horário que a gente vai sair é matemática. O dia é a matemática. A matemática é importante para mim porque ela está presente em todos os lugares do meu dia a dia. Essa é a Escola Francis Raime, que fica no bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Aqui, o professor Luiz Felipe Lins e seus colegas promovem um curso preparatório para os alunos que vão participar da Olimpíada. A gente reúne essa garotada para tentar desenvolver uma matemática mais profunda, quer dizer, dar uma matemática mais específica, e não a matemática apenas que eu acredite que seja essencial para eles naquele momento, mas que eles estejam à frente. O que me motiva a vir aqui todo sábado para mim aprender mais coisas e ser a primeira da minha família a entrar numa faculdade. Eu gosto da matemática, aí eu queria aprender mais um pouco mais. Um estudo de 2014 concluiu que quando uma escola participa de maneira proativa, realmente criando toda a dinâmica e entusiasmo, isso acaba se refletindo numa melhora do desempenho médio da escola na Prova Brasil de 26 pontos. Que é 1 ano e meio de escolaridade, o equivalente a 1 ano e meio de escolaridade a mais. Dos 18 milhões que participarão da primeira fase, os 5% mais bem colocados, ou seja, 900 mil alunos, vão para a segunda fase. Os medalhistas são automaticamente admitidos no PIC, Programa de Iniciação Científica, que é o programa que consiste de 1 ano, em que eles têm um mentor, um orientador, que é professor universitário, com quem eles vão aprender matemática de maneira diferenciada numa universidade. Ter recebido esse prêmio da PIC é muita alegria, porque além de receber, né, a bolsa, que nos dá uma grande emoção, né, uma grande felicidade, você também adquire diversos conhecimentos estando lá na universidade, e ainda mais estando com todos, com professores muito bem treinados. É incrível. E isso tem realmente permitido
que a gente consiga detectar, então, alunos com talento para matemática e depois formá-los através dos programas de iniciação científica que nós temos. O importante é que o jovem ou a jovem acreditem em si mesmos, entendam que não é uma competição contra ninguém, é uma competição consigo mesmo, com seu talento. Participa de maneira tranquila e confiando que com esforço a gente consegue tirar o melhor de nós mesmos e é isso que conta no final. A Olimpíada não em última instância, não é sobre ganhar coisas, ganhar medalhas ou ganhar o que seja, é sobre melhorar a si mesmo e, evidentemente, promover o desenvolvimento da matemática no país todo. A experiência de passar 3 semanas nos Estados Unidos em visitas a monumentos históricos, escolas e projetos sociais e desenvolvendo palestras sobre a realidade em que vive no Brasil. É o programa Jovens Embaixadores, uma iniciativa da Embaixada Americana em parceria com setores públicos e privados no Brasil e dos Estados Unidos. O programa, Clarissa, é destinado a estudantes de escolas públicas que tenham um perfil de liderança em suas comunidades, excelente desempenho escolar e que também falem inglês. A nossa equipe foi conversar com estudantes do Rio de Janeiro que já passaram pela experiência de ser um jovem embaixador. Alunos brasileiros, exemplos de suas escolas, têm sido alvo dos consulados americanos no Brasil. O programa Jovens Embaixadores é de iniciativa social da Embaixada dos Estados Unidos, que tem como parceiro o Conselho Nacional de Secretários da Educação, o CONSED. O programa é bastante concorrido e só podem participar estudantes de escolas públicas com projetos acadêmicos criativos, que possuem domínio da língua inglesa e que nunca tenham saído do país. E o projeto de Daniel Difúcio, estudante da Rede Estadual Pública do Rio de Janeiro, o CIEP 117, ficou entre os 23 mil candidatos. Há um mês, ele retornou da viagem como jovem embaixador. Daniel, como é que foi essa escolha, essa disputa? Foi difícil? Foi bem difícil, foi um processo bem longo. A gente se candidatou primeiro pela internet e aí a gente mandou todos os nossos documentos. Então, os selecionados fizeram uma prova escrita, depois teve mais uma seleção que foi a prova oral. Aí as visitas às residências, então a embaixada selecionou os 50 sortudos que foram Jovens Embaixadores 2018. O meu projeto é o Clube de Ciências. Dentro do Clube de Ciências a gente pode proporcionar ao estudante da nossa escola uma iniciação científica como ele não tem normalmente no ensino médio de uma escola da rede pública. A gente pode ver a ciência de uma forma diferente, de uma forma divertida. Não é só aquela coisa que a gente vê no livro, aquela coisa chata que a gente vê ali no livro e é sempre aquilo. A gente vê na prática a ciência acontecendo. Que eu fui transformado por esse programa do Clube de Ciências dentro da minha escola e me tornei meio que um professor, sabe, também. Eu comecei a ajudar também a transformar a vida de outros alunos através da ciência. As pessoas veem que projetos aqui deu certo, projeto aqui na escola deu certo, então elas vão pensar, poxa, se deu certo lá, por que não daria certo aqui? Então, projetos sociais são muito importantes, alinhando escola e tudo isso, porque outras escolas ficam tentadas também a fazer o mesmo projeto. E nós viemos conhecer outro projeto de uma selecionada para viajar aos Estados Unidos como jovem embaixadora. Desta vez, Bárbara Martins se destacou perante os americanos ao criar uma plataforma digital para deficientes visuais. Vamos conhecê-la? O projeto de Bárbara aliou tecnologia e inclusão. Desenvolvido junto ao colega Lucas durante as aulas de informática, eles criaram um aplicativo que auxilia pessoas com deficiência visual a lerem livros. Ainda estão na fase de testes para depois ceder às organizações sociais. Ele funciona da seguinte maneira: a pessoa ela tem um celular, ela pode mexer tranquilamente no celular, uma pessoa cega, ela tem recursos de acessibilidade no próprio Android, e ela abre o aplicativo da gente e clica num botão que vai abrir a câmera. A partir disso, a pessoa enquadra, aponta para onde ela quer tirar a foto, aí a partir daí começa a enviar para vários servidores e fazer a conversão para texto, e depois esse texto é convertido em voz pelo próprio mecanismo de acessibilidade da Google. Chuva na montanha, como caíram tantas águas, nublou-se o horizonte. Até agora eu não acredito que eu fui selecionada, porque é algo muito concorrido e muito surreal, né? Porque é uma super experiência. E foi muito bom na questão de maturidade, de ficar longe da família por um mês, de conhecer várias pessoas novas, de mostrar os projetos. São verdadeiramente os líderes, os jovens líderes. Então, eu tenho muito orgulho
e muita admiração para os jovens brasileiros. Com o desenvolvimento tecnológico, vivemos um momento de transformações significativas e rápidas. Novas tecnologias possibilitam o surgimento de novas funções que, por sua vez, exigem novas habilidades. Nesse contexto, Ernesto, as escolas em vários países repensam sua forma de ensinar e buscam valorizar outras habilidades do aluno, que não sejam apenas aquelas desenvolvidas na aprendizagem do dia a dia da escola. Na reportagem de agora, vamos ver como uma escola pode desenvolver habilidades socioemocionais para que os alunos sejam mais curiosos, colaborativos e responsáveis. E assim, tenham mais interesse pelos estudos e associem com facilidade o conteúdo estudado à realidade e ao mercado de trabalho. Na Escola Municipal Chico Anísio, no Andaraí, zona norte do Rio, o conteúdo escolar do ensino médio é complementado com desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Eu sempre falo para os alunos que adianta ser gênio e não saber lidar com o outro. Esse gênio que não sabe lidar com o outro é um gênio desempregado. Então a escola realmente tem que dar uma reviravolta nisso. Os conteúdos são importantes, é evidente, mas você não pode se prender só a eles, que eles não dão conta para formar esses jovens de hoje. Quando falam assim, horário integral, as pessoas já vão achar que eu vou ficar aqui 10 horas por dia estudando e é isso, mas não é assim que acontece. Os alunos passam por 4 momentos: estudo orientado, projeto de vida, autogestão e projeto de intervenção e pesquisa. O EO, que é os estudos orientados, é o tempo que a gente organiza, a gente tira para a gente fazer trabalhos, de estudar para as matérias. Tem o PV também, que é o projeto de vida, que ele vai fazer com que nós venhamos refletir de uma maneira geral sobre nós. Tem o PIP, que é projeto de intervenção e pesquisa. Pesquisamos algumas coisas, alguns temas dentro da escola, depois a gente começa a intervir dentro da escola. E a gente começa a criar propostas para ajudar a escola e nos ajudar também. A escola em si, ela nos ajuda demais. Ela nos ajuda em relação ao mercado de trabalho, dando dicas. Os professores em si, eles já nos ajudam dando vários conselhos, nos ajudam preparando para a prova, mas o mercado de trabalho, assim, é uma coisa particular, é uma coisa individual de cada um. Os tradicionalistas falam, mas eles precisam fazer uma prova no final do Enem. Eu já provei, nós temos 5 anos de existência aqui, eu já provei que a gente vai muito bem no Enem, mantendo toda essa postura de desenvolver o aluno na plenitude. A educação integral, eu entendo como educação que ela não está preocupada só no conteúdo, matemática, português, geografia, ela está preocupada em formar esse aluno, como ele está se relacionando com o outro, como ele está adquirindo esse conhecimento. O nosso objetivo são as competências. Entre as abordagens inovadoras está o desenvolvimento do protagonismo juvenil, uma qualidade que os alunos levam para casa também. Conforme vai passando os anos, a gente vai evoluindo. Então, assim, desde o primeiro ano até aqui, a gente percebe essa evolução e só tem a crescer. O colégio, ele ensina muito, né, a questão da resiliência, né, que é a questão de você cair e levantar. Eu acho que eu levei isso como um lema para a minha vida, né. Em um mundo em mutação, em que recente pesquisa aponta que 65% das crianças que estudam hoje terão empregos que ainda não foram inventados, 310 alunos do 1º, 2º e 3º ano dessa escola participam desse modelo de educação que foi implantado em 2013 e é alinhado com as necessidades do século XXI. Isso mostra o que a escola é, fazer com que a gente faça, olhe o mundo, saia da nossa caixinha, sabe, do nosso mundinho e comece a olhar tudo da maneira que é. O professor precisa ter uma extrema abertura para o novo, porque a educação é uma coisa muito dinâmica. E isso sem falar que hoje a academia, onde se formam os professores, as universidades, elas estão muito distantes da realidade da escola. Então a minha luta é sempre que universidades olhem para a escola mudou e vocês ainda não perceberam. O trabalho em equipe ele forma o caráter do indivíduo, ele inclui as pessoas. A gente vai usar isso para a nossa vida profissional, né? Em toda a nossa carreira a gente vai ter que lidar com pessoas, saber se expressar, falar em público. Eu acho que essa é a principal importância. Facilita o aprendizado porque você está com amigos. É bem mais fácil você agir em grupo mesmo, porque fica um clima mais descontraído mesmo. Então, na minha opinião, assim,
facilita na hora da timidez e tal, porque tu tem pessoas ali para te apoiar, em vez de você ficar sozinho. Quando você aprende a interagir com pessoas da mesma idade que você, eu acho que a sua timidez diminui bastante. Acho que você aprende a falar mais sobre o que você pensa, não fica tão fechado com isso quanto é o diálogo quanto com o professor mesmo. E acho que também incentiva bastante a sua criação, sua habilidade criativa e o método de debate com outras pessoas e outras experiências. O brasileiro só consegue concluir a leitura de 2 livros por ano, segundo a pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, divulgada em 2016 e que é feita de 4 em 4 anos. Ainda de acordo com o estudo que é feito pelo IBGE, sob encomenda do Instituto ProLivro, 30% de nossa população nunca compraram um livro. Com índices tão baixos assim, é muito importante toda iniciativa de incentivo e promoção da leitura. Na comunidade Chácara do Céu, que fica no complexo do Morro do Borel, na Tijuca, no Rio de Janeiro, foram os moradores que tomaram a atitude de criar uma biblioteca, onde os estudantes encontram aulas de reforço. Vamos saber mais na reportagem. Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras escritoras negras do Brasil a ser reconhecida. Seu livro, O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de 1960, viajou o mundo traduzido para 13 idiomas. Memória que não morre. O nome da escritora é o escolhido para representar importante espaço da comunidade Chácara do Céu, o único da região que oferece cultura e leitura às mais de 700 famílias moradoras. Foi a historiadora Lili Rose que subiu com mais de 4.500 livros há mais ou menos 2 anos. Lili, de onde surgiu a ideia de criar esse espaço coletivo de leitura? Bom, há 9 anos eu já sou parceira da escola pública, né, o CIEP do Borel. E aí me convidaram, o comandante da UPP me convidou para montar uma biblioteca aqui na Associação de Moradores. A biblioteca comunitária vem se tornando inspiração para mais meninas e meninos daqui. E, curiosamente, surgiu de livros que seriam despejados, mas foram recolhidos, cuidados e enfileirados pela boa vontade de alguns. Tem livro para adolescente, tem livro para criança. Aí as crianças vêm de 3 anos a 12, 15 anos. Isso é que é legal, porque eles sintam que aquele local é deles. Eu gosto de vir para cá por causa que a tia me ensina a ler. A biblioteca comunitária já é um conceito que a gente consegue encontrar no Brasil inteiro. E a gente observou aqui que a biblioteca comunitária, para ser efetiva, ela tinha que ser um pouco mais ampla. Então, assim, nós começamos a observar que não só trazer a criança, mas em si a família como um todo, nos tornaria cada vez mais efetivo. E quando a gente começa a observar isso de uma forma mais profunda, a gente começa a ver que, principalmente a criança, ela é reflexo de um problema. E qual é o contexto que ela está inserido? O que ela vivencia dentro da casa dela? Aqui a gente não está aberto para ser depósito de criança. A gente não está aqui para ser um momento só da vida dela. A gente está aqui para poder fazer diferença na vida delas. Eu gosto de vir para cá porque aqui é legal. E também as professoras sempre me apoiam. No dever de casa, no dever que elas passam. Quando a gente começa a observar e ver que a criança não está lendo, tem um porquê aquilo. E aí, assim, o porquê disso? A criança não gosta de ler? Eu particularmente, não acredito que não tenha uma pessoa que não goste de ler. Ela não foi estimulada da maneira correta. Ana Beatriz, professora e moradora da Chácara do Céu, também apoiou a criação da biblioteca em 2016. Ela é a responsável pela parte pedagógica utilizada tanto com crianças quanto com as suas famílias. As atividades que eu desenvolvo com as crianças, elas giram em torno da leitura, né, da literatura. Então, são atividades para estimular e fomentar o livro e para as crianças terem um gosto de ler. Tem a questão da criança levar para casa o livro e a gente não saber realmente se ela leu. Então, para ter um controle maior disso, as crianças têm que trazer um resumo. E a partir dali, nós vamos saber se ela leu, qual é a interpretação que ela teve daquele texto. E esse material ele serve também para as professoras do reforço escolar, porque depois desse material todinho eu passo para elas, porque as mesmas crianças que vêm para a biblioteca são as crianças que estão no reforço escolar, né? Então elas pegam esse material e trabalham com as crianças, a parte de pontuação, né? Alguma escrita errada. Então vai além
da leitura, né? Mas além dos livros e jogos adquiridos, Ana e Victor perceberam um desafio a enfrentar. Resolveram então pedir apoio à UPP do Borel e 2 policiais foram cedidas para a alfabetização das crianças. O trabalho começou em dezembro e desde então a gente já consegue ver uma melhora significativa nas crianças. Crianças que não conseguiam ler absolutamente nada, eles já mostram uma mudança incrível, né? A criança ter o gosto pela leitura. E assim, um fato que aconteceu hoje, antes de vocês chegarem, a Cecília veio toda contente, falando: tia, eu tirei 10. E ela não conseguia fazer a continha de menos. Antigamente eu não sabia ler. Agora eu sei ler, sei fazer conta e também sei de pedir emprestado. Trocar uma lâmpada queimada, pagar um chaveiro, acionar um eletricista. Esses e outros tantos pequenos serviços ou aquisições feitas pelas escolas públicas podem ser pagas sem burocracia, com uma verba que elas recebem anualmente através do programa Dinheiro Direto na Escola. Pequenas situações que o próprio gestor pode tomar essas decisões e fazer a utilização da verba sempre de forma transparente e executar. Aí a escola fica com suas obras em dias, com suas instalações em dia e a escola funciona sem nenhum tipo de problema maior que seja da questão estrutural. O trabalho da gente não fica um trabalho emperrado e a gente consegue fazer isso com um espaço muito curto que necessita a rotina escolar. O PDDE é um recurso fundamental às escolas, que auxilia na compra de produtos ou serviços que sejam urgentes e não necessitam de licitação, como foi o caso da escola que o Kleber dirige. Nós tivemos um probleminha de um curto-circuito de um corredor hoje, mas a gente já acionou o eletricista, temos a verba disponível e podemos pagá-lo sem nenhum tipo de problema ou maiores problemas, porque tem a verba, realiza seus procedimentos necessários, que são os 3 orçamentos, fazemos o pagamento e o serviço é prestado. Para continuar recebendo, o Kleber não perdeu tempo e a escola dele é uma das mais de 105 mil que já atualizaram o cadastro no programa. E é isso que todas as escolas públicas do país que queiram receber o recurso do PDDE têm que fazer. Todas as escolas têm um prazo até o último dia útil de outubro para fazer o cadastro. Se a escola não fizer o cadastro até o último dia útil de outubro, ela perde o direito à primeira e à segunda parcela. Quanto mais rápido você fizer, você recebe a primeira parcela e a segunda parcela. E até mesmo as que já atualizaram, só que antes da nova resolução de 1º de março, devem confirmar os dados no sistema para continuar recebendo o recurso. Porque o sistema vai nos dar resposta a partir de 1 de março. Tá? Então, se você for olhar em dezembro, fez a sua atualização do cadastro, para você não houve nenhuma mudança. Mas os nossos sistemas vão puxar as informações a partir de março. Então, você precisa voltar lá e atualizar. Todo o processo é feito no portal pddeinterativo.mec.gov.br e, para atualizar, é necessário utilizar o navegador Explorer. Termina agora esta edição da Rede Escola, que ressaltou a importância do desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos estudantes na escola. A Rede Escola volta na próxima sexta-feira, às 7h. Lembrando que você também pode ver a nossa revista pelo site www.tvescola.org.br. E ainda temos reprises aos sábados, às 4h, aos domingos, ao meio-dia e às segundas, ao 12h30. Até a próxima. Tchau!